Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Neste vídeo trabalharemos sistemas de controle não lineares e métodos de linearização. Vamos à vinheta e logo em seguida à questão. Bom, essa questão, a pedido de alguns alunos, até um forte abraço aí ao Matheus, à Cíntia, ao Gabriel. É um exercício muito legal, é uma lista de exercícios aí, onde temos aqui um levitador magnético. A ideia do levitador magnético é constantemente monitorar a posição aqui de uma esfera metálica e, de acordo com essa posição, realimentar aqui a corrente de modo a aumentar ou diminuir a força magnética desse atuador a ponto de manter no equilíbrio quase estático essa esfera. Então, daí vem a equação do movimento, massa vezes aceleração, vai ser um constante equilíbrio da força-peso menos a força magnética. Acontece que a nossa força magnética, ela é diretamente proporcional ao quadrado da corrente e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Por isso aqui um termo não linear. Então, para trabalharmos a linearização, temos que também achar o ponto crítico. O que é esse ponto crítico? A ideia de linearização, por exemplo, é que nós temos então a expressão não linear e nós vamos aproximar num determinado ponto aqui de interesse, que seria o nosso ponto crítico, A gente vai aproximar de uma reta tangente. Então observa-se que o seguinte, que isso daqui nada mais é do que uma tangente, um ponto tangente a essa equação não linear, que nada mais é do que a derivada nesse ponto. Então, pode ser formalizado matematicamente como a derivada, que é a inclinação desse ponto, sendo essa reta uma aproximação num ponto, ou a expansão de Taylor, que é essa expressão aqui. Mas antes de seguirmos em frente e efetuarmos a linearização, vamos encontrar esse ponto de equilíbrio, que é onde vamos linearizar. O ponto de equilíbrio é justamente aquele ponto onde a esfera vai estar em equilíbrio. Então é uma posição aqui x0, uma corrente de alimentação pelo controlador I0, e o ponto de equilíbrio é justamente o ponto onde o peso está sendo equilibrado pela força aqui magnética. Então esse ponto, como está estático, então a aceleração é nula, a expressão fica que nada mais é do que a força peso equilibrada pela força magnética no ponto x0 e 0. Então temos aqui, substituindo, aqui então temos aqui que o ponto de equilíbrio vai ser raiz de K sobre mg. Então guardaremos a expressão que nós usaremos na expressão de Taylor da linearização. Então vamos seguir adiante e agora obter a expressão linearizada. Então, reescrevendo aqui a expansão de Taylor, temos aqui que é num ponto de equilíbrio a derivada de uma das variáveis, que é a variável x, a derivada da função no ponto x0 e 0, x menos x0, e a derivada da outra variável y da função num ponto de equilíbrio, no ponto crítico, y menos i0. Observe que é comum em sistemas em linearização de sistemas de controle a gente efetuar para expressar pequenos sinais e a variável que a gente vai trabalhar linearizada como esse delta minúsculo, como uma variação, que é o final menos o inicial no ponto crítico.
As derivadas, né, não tem segredo, até é tranquilo de se fazer. Só lembrando que é derivadas parciais. Então aqui, como é em relação à variável x, as outras são constantes, saem do operador diferencial. E aqui vai dar menos 2k e 0 ao quadrado, x0 a terceira. Lembrando sempre que aqui em relação ao 1, temos também que a outra derivada em relação à variável corrente, desculpa, aqui é i. Então, saem as outras variáveis que não são de interesse, e eu vou diferenciar aqui, que é o quadrado, né? Então temos aqui 2k Então agora ficou a expressão aqui da expansão de Taylor, a expressão linearizada, né? Menos quadrado x0 ao cubo. Já agora colocando para pequenos sinais, né, essa variável aqui linearizada. Bom, então agora vamos substituir essa expressão aqui na nossa equação diferencial aqui do movimento, né? Então a expressão ficou aqui zero ao quadrado, x0 ao quadrado aqui menos, né? Menos 2k e 0 x0 ao quadrado. Agora uma coisa importantíssima que vem assim mais de uma sacada. Aqui, se a gente substituir aqui dentro, né? A gente pegar esse x0, substituir pelaquela expressão que nós encontramos aí no item A, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem que k e 0 ao quadrado, e aqui a gente substituindo, né, fazendo aqui os cálculos, isso daqui fica, então a gente tem que, com essa substituição, a gente acaba cancelando esses dois termos. E a expressão fica muito mais simples, né? A expressão fica lembrando que aqui também eu estou trabalhando aqui com pequenos sinais agora, né? A expressão linearizada. Então a gente vai ter aqui bom, então a equação agora, observe que ficou uma equação diferencial de segunda ordem com as variáveis linearizadas e a corrente. Para a gente obter aí a função transferência, que ele pede, né, a função transferência da variável linearizada x e da corrente, a gente vai aplicar a transformada de Laplace dos dois lados.
Então, aplicando a transformada de Laplace, a gente tem aqui que reorganizando essa expressão, né, observe que também, né, para o aluno que quiser ver todo o passo a passo aí dessa questão, todos os detalhes, tem um link aí abaixo, né, basta dar um clique aí, a gente tá aí disponibilizando. Né. Mas aí resolvendo essa expressão, já colocando em evidência aí o nosso x em Laplace e a corrente, a gente vai ter essa expressão aqui, ó. Então a função transferência aqui, linearizada, que é a resposta aí a uma entrada na corrente e a resposta daí da posição. Então é isso aí, ficou bem uma ideia aí de linearização. Espero aí que tenha gostado e vamos aí para os próximos vídeos.